Queria aproveitar. Queria aproveitar também para parabenizar os nossos queridos fiéis por ontem. Em primeiro lugar, a devoção e a piedade com que os fiéis participaram da devoção de ontem, antes da festa junina. A pregação e também o terço rezaram com muita piedade, com muita devoção, né? E sentimos quase que sensivelmente, né, aquele fervor e aquela devoção forte diante de Deus, de Nossa Senhora, de São José, né? Foi um momento muito bonito de oração, de reflexão e de vida interior. E também a festa junina, foi muito bem preparada, muito bem organizada. A participação de todos, né? Todos participaram, colaboraram com a festa junina, festejaram, né? De maneira muito ordeira, muito fraterna, né? Então é assim que deve ser. É uma festa católica, né? Dessa maneira mesmo. Então foi muito edificante, muito gratificante, né? E que Nossa Senhora e São José abençoe a todos vocês. E nessas festas, com o passar dos anos, com esses santos costumes, que vai se enraizando os santos costumes, né? Na educação de seus filhos e seus netos, né? Na própria vida dos fiéis, né? Então é através desses momentos fortes também que a tradição vai sendo resgatada, né? Como faziam lá os nossos avós, bisavós, nossos antepassados, né? Então é importante persistir nessa maneira, nessa forma, né, de resgatar a tradição, né, feita de pequenas tradições como esta, como nós fizemos ontem, né, com essa simplicidade, com essa piedade que agrada tanto a Deus, que agrada tanto a Nossa Senhora e a São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje a festa da Santíssima Trindade. Esta festa, fixada no calendário litúrgico, se dá sempre no domingo após o domingo de Pentecostes. Lembrando que ontem a Igreja cantou pela última vez o Regina Coeli, encerrando então o tempo da Páscoa, com o sábado, na oitava de Pentecostes. Então se encerra o tempo pascal e a partir desse domingo inicia-se o tempo per annum, né? Ou seja, o tempo que decorre pelo ano. Seria um tempo comum, né? O sacerdote usa a cor verde, tanto que hoje é previsto o primeiro domingo depois de Pentecostes, cor verde, né? Porém, nesse primeiro domingo após Pentecostes, a Igreja fixou a festa da Santíssima Trindade, de modo que, após celebrarmos todos os mistérios da vida de Nosso Senhor, desde o seu nascimento do Natal, após o Advento, e também todos os acontecimentos de sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, após então a descida do Espírito Santo sobre a Igreja, conforme sua promessa, após Pentecostes, a Igreja então se dedica a celebrar, depois de celebrar os mistérios de Cristo, o mistério de Deus em si mesmo, que é o mistério da Santíssima Trindade. É o mistério de Deus em si mesmo porque trata-se do mistério de quem é Deus. A primeira pergunta do catecismo, né? Quem é Deus? Então é o mistério de Deus em si mesmo e em sua intimidade. É o mistério de Deus antes da relação com a criatura, né? Deus vem primeiro, né? Então é este mistério que a Igreja hoje se dedica a meditar, né? O mistério de Deus em sua intimidade, né? E a Igreja nos lembra que esse mistério da Santíssima Trindade, ele é um mistério inefável, né? Como diz os próprios textos litúrgicos do ofício e da Santa Missa. Inefável significa que é um mistério inalcançável a nós, né? Nós não poderíamos por nós mesmos chegar ao conhecimento do mistério da Santíssima Trindade,
porque é um mistério da intimidade divina, é um mistério de Deus em si mesmo, é um mistério escondido, né, às criaturas. Deus, Ele é desde sempre e para sempre, Deus é eterno. E a igreja hoje nos lembra, então, que Deus tem uma natureza totalmente diferente da natureza criada. E a igreja utiliza para explicar isso uma palavrinha que não usamos muito, mas esta palavra é a substância divina. Deus tem uma substância, que poderíamos entender uma natureza, totalmente diferente da nossa. De modo que Deus é o totalmente outro. Diferente da substância criada, que é finita, que é limitada, que é mortal. Mesmo destinado o homem à imortalidade, mas é mortal, né? É finita, né? O ser criado, ele é material, né? Mesmo que tenha um composto espiritual como homem, ele é material, ele é visível, finito, limitado. Então a natureza divina é uma natureza totalmente diferente, porque ela é incriada. Ninguém criou a Deus. Ninguém criou a Deus. Ninguém deu início à vida divina, porque Ele tem uma natureza eterna. Deus é desde sempre e para sempre. Ou seja, Deus sempre existiu e Deus sempre existirá, né? Porque é assim a substância de Deus, né? Assim é a natureza divina, uma natureza divina e eterna, né? De modo que Santo Atanásio, no seu credo, chamado Quecumque, eu até recomendo, se depois busquem na internet, alguns devocionários também têm este credo, o credo Quecumque, que Santo Atanásio compôs para refutar todas as heresias de seu tempo sobre a Santíssima Trindade. Ele vai discorrendo sobre a Santíssima Trindade com vários exemplos, de uma maneira até poética, uma teologia muito profunda, muito simples, né? E poética, né? Uma coisa assim encantadora. E lá, então, Santo Atanásio fala da Santíssima Trindade, e ao discorrer sobre a Santíssima Trindade, ele vai refutando todas as heresias existentes, né? Contra o mistério da Santíssima Trindade. Ele foi um grande defensor do dogma, né, da Santíssima Trindade. De modo que, então, Deus, sendo de substância divina e eterna, né, Ele tem uma persona, como diz a teologia. Ou seja, Deus, Ele é Espírito, um Espírito perfeitíssimo, Criador e Senhor de todas as coisas, como diz o Catecismo de São Pio X, mas Ele é um Deus pessoal, não é um Deus impessoal, né? Ele é pessoal. Em Deus há a persona, né? A pessoa, de modo que em Deus há três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não são três deuses, como afirmava a heresia triteísta, né? Que em Deus haveria três deuses que se destacavam. Não. Em Deus somente há um só Deus. Por quê? Porque uma só é a natureza divina, incriada e eterna, né? Então, se há um só Deus, uma só natureza em Deus, então só pode existir um só Deus, um único Deus. De modo que Ele é único na natureza, porém Ele é trinitário, Ele diverge nas pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. De modo que cada pessoa é diferente da outra, são três pessoas distintas, nos ensina o Catecismo, né? A pessoa do Pai não é a do Filho não é do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo não é a pessoa do Filho e do Pai, ou seja, uma pessoa é distinta da outra, né? Cada uma das pessoas tem a sua personalidade, vamos dizer assim, ou seja,
tem a sua persona. Por quê? Porque é distinta uma da outra. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tem a natureza divina. Mas não são três deuses, é um só Deus, porque uma só é a natureza de Deus. O que é três em Deus são as pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. De modo que o Pai é o princípio de tudo. E Ele gera em si o Filho eternamente. De modo que o Filho procede do Pai. E o Espírito Santo, então, procede da relação do Pai com o Filho. Então, o Pai é o princípio de tudo, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Assim se dá a procedência na Santíssima Trindade. Uma pessoa procede da outra. A iniciativa sempre é do Pai. Ele gera o Filho. Não se diz gerou o Filho. Ele gera. Por quê? Porque em Deus só há eternidade. O Filho é gerado do Pai. Não foi gerado, ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. Ele tem a mesma substância do Pai. Por isso rezamos no credo: consubstancial ao Pai. Tem a mesma substância do Pai. Ele é gerado do Pai eternamente. Portanto, ele procede do Pai por geração. E o Espírito Santo procede da relação do Pai com o Filho, de modo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Santo Agostinho explica a procedência de uma maneira magistral e muito simples. Santo Agostinho nos ensina que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado do Pai, amado pelo Pai, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Assim se dá então a procedência na Santíssima Trindade. Então este é, em resumo, muito sintético, um resumo muito simples, muito sintético, que a igreja nos dá no catecismo hoje, nesta festa, o que cabe no sermão, porque o mistério da Santíssima Trindade envolve muitas outras coisas, né? Porém aqui é o necessário para alimentar a nossa fé, de forma a compreendermos esse mistério da Santíssima Trindade. E como o Padre disse, é um mistério inefável, inalcançável a nós, porque se trata da natureza divina. Se trata da intimidade divina, inalcançável a nós. Porém, se tornou alcançável em nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor diz diversas vezes no Evangelho de João, sobretudo, que eu conheço o Pai, portanto eu posso dar a conhecer-lhe. Só eu vim de Deus, somente eu conheço o Pai, portanto eu vos dou a conhecer. E nosso Senhor nos revelou que Deus é uno e trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. De forma assim que então nosso Senhor nos deu este acesso ao conhecimento do mistério da Santíssima Trindade. Deus é tão íntimo de nós, que nos conhece, mais íntimo a nós do que nós mesmos, e ser mais íntimo a nós do que nós mesmos, quis nos revelar a sua própria intimidade. Então, no seu Filho, nos revelou o seu mistério íntimo, o seu mistério abscôndito, o seu mistério inefável, né? Inalcançável por si mesmo aos homens, tornou-o alcançável, né? Revelando a nós a sua intimidade. Para quê? Para estar em comunhão conosco. Nós, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, portador de inteligência e de vontade, capacitado por Deus, né? Na ordem natural, com inteligência e vontade, mas também na ordem da graça, pelo dom da fé, né? Nos dá então a graça, a capacidade de compreender, né, o mistério da Santíssima Trindade. Mas é claro, nossa cabeça, nossa inteligência, que é limitada, e a primeira limitação da nossa inteligência é que ela se dá somente no tempo e no espaço. Nós não podemos compreender nada fora do tempo e do espaço. Para nós compreendermos alguma coisa, ela tem que estar no local, né, e ela tem que estar num horário. Senão nós não compreendemos. Tem que estar no tempo e no espaço. Nossa inteligência
ela entende as coisas assim, porque nós estamos no tempo, na história. Tá? Então, nossa inteligência não consegue compreender nada fora disso. De forma que, então, o mistério da Santíssima Trindade para nós é um mistério divino. Tá? Mas o mistério no sentido de que nós podemos ter acesso a ele. Não é um mistério no sentido comum, do senso comum. O mistério é aquilo que é algo obscuro, que nós não temos acesso e não temos como desvendá-lo. Não é. O mistério no sentido doutrinal, teológico, não é este. Tá? O mistério para nós é aquilo que nós sim temos acesso, porque Deus revelou em seu Filho, né? E cujo conteúdo está contido no depósito da fé, né? Confiado à igreja, portanto ela tem autoridade para ensinar isso, né? De forma então que ensina sem erros, refutando todas as heresias, né? De modo a nos ensinar a verdade, aquilo que Deus quis, né? Na sua intenção, no seu desígnio eterno, de transmitir a nós através do seu Filho pelo Espírito Santo, chega a nós pela igreja, né? Tal qual Deus quis transmitir, sem mistura de erro, sem confusão, né? Sem nenhum tipo de dúvidas, de trevas, né? Então esse conteúdo, esse conhecimento chega a nós pelo depósito da fé, pela igreja. Mas é claro, como pensamos e compreendemos as coisas somente dentro do tempo e do espaço, não compreendemos o mistério da Santíssima Trindade de maneira satisfatória, ou seja, como nós gostaríamos de compreender, porque o mistério da Santíssima Trindade se dá fora do tempo e do espaço. O mistério da Santíssima Trindade se dá na eternidade. Deus é eterno, de substância eterna. Portanto, a nossa inteligência entende, compreende, mas ela vai até certo ponto. De modo que Santo Agostinho escreveu uma obra magistral sobre a Santíssima Trindade, chamada De Trinitate. De Trinitate, sobre a Trindade. É um livro grosso, uma obra grossa, muitos capítulos. E aqueles que quiserem ter acesso, está à disposição de todos, nas livrarias católicas aí, tradicionais, com traduções boas até, né? E ele escreveu em latim, mas tem acesso até mesmo em língua portuguesa, para quem quiser estudar, fica a critério dos fiéis, né? Mas Santo Agostinho estava escrevendo esta obra, e levou muito tempo para escrever esta obra, apoiado nos padres, apoiado nas Sagradas Escrituras, né? Ele escreveu esta obra com toda a devoção, com toda a reverência, mas ele queria prescrutar, ele queria abarcar o mistério da Trindade, ele queria expor o mistério em toda a sua teologia, ele queria explorar tudo o que poderia ser explorado sobre a Trindade. Quase que ele queria compreender mesmo o mistério em si mesmo. E certa vez, nos conta uma história da vida de Santo Agostinho, ele estava numa praia, e olhando para o mar, e caminhando sobre a areia, e meditando sobre o mistério da Santíssima Trindade, enquanto estava escrevendo aquela obra, né? Aquele que escreve o livro, ele tem a prática de refletir sobre os diversos pontos, diversos princípios teológicos, etc., né? E estava ali refletindo sobre o mistério da Santíssima Trindade. E que ele compreendia que aquilo não entrava na cabeça dele, de modo a abarcar e compreender, e destrinchar e expor na sua obra. Então ele observa que um menino estava ali na areia, perto da água, e ele fez um buraco na areia, como as crianças fazem, né? As crianças brincam na areia, e ele fez um buraquinho na areia, um buraco pequeno, não muito grande, pegava uma concha e pegava a água do mar e jogava ali naquele buraquinho. E muito tempo o menino fazendo aquilo, e Santo Agostinho ficou intrigado. Por mais que uma criança brinque na areia e faça buraco e joga água, aquelas coisas que as crianças fazem quando vão à praia, ele observou que o menino estava ali quase como que perdendo seu tempo em fazer aquilo, que não tem cabimento, né? Então ele perguntou ao menino: o que você está fazendo?
E o menino disse a ele: olha, eu vou pegar toda a água deste mar, como uma criança faz brincando, né? Eu vou pegar toda a água deste mar e colocar neste buraquinho. E Santo Agostinho falou para ele, como dissuadindo o menino de fazer algo que, claro, é impraticável. E Santo Agostinho explicou: mas nunca você conseguirá jogar toda a água deste mar nesse pequeno buraquinho. Então o menino olha para Santo Agostinho e diz a ele: da mesma forma, nunca poderás compreender o mistério da Santíssima Trindade. E o menino desaparece. Era um anjo que apareceu a Santo Agostinho para lhe dizer, né, que deveria acalmar o seu coração, porque ele não poderia abarcar o mistério da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho compreendeu, né, o ensinamento que Deus lhe deu através daquele anjo. E Santo Agostinho concluiu a sua obra magistral sobre a Santíssima Trindade, dizendo: ó Deus, aqui expus tudo o que sei sobre vós, eu que nada sei sobre vós. De modo então que essa obra magistral está presente na vida da igreja, uma exposição teológica belíssima sobre a Trindade, com toda a profundidade teológica, marcada com esta humildade deste santo, que é Santo Agostinho, nos dizendo que podemos compreender muitas coisas sobre o mistério da Santíssima Trindade, até com muita profundidade teológica, mas abarcar o mistério e compreendê-lo em si mesmo, não. A Santíssima Trindade é a Trindade indivisa e eterna. Ela é eterna, portanto não pode caber na limitada cabeça do homem, da mesma maneira que a água do mar não pode ser jogada num buraquinho cavado na areia da praia. Portanto, caríssimos irmãos, devemos acalmar o nosso coração. Não conseguimos abarcar esse mistério da Santíssima Trindade, é claro. Porém, temos a promessa de um dia no céu, na visão beatífica, contemplar face a face. Agora nós entendemos na penumbra da fé, como nos ensina São Paulo. Mas um dia veremos face a face. E na visão beatífica, então, compreenderemos, sim, lá no céu, pela sua misericórdia, compreenderemos então o mistério da Santíssima Trindade, porque o veremos com os nossos próprios olhos. O veremos face a face. Estaremos abarcados pelo mistério da Trindade, de modo que para nós, então, não haverá mais penumbra, não haverá mais dúvidas, não haverá mais limitações. Estaremos na eternidade, diante de Deus, hermanados em Deus. Portanto, então, o mistério da Santíssima Trindade será para nós a nossa própria eternidade. Estaremos com os santos, com os anjos, com os arcanjos, com os apóstolos, com os mártires, louvando com Nossa Senhora e São José, louvando e glorificando a Deus nosso Senhor, eternamente no céu, na visão beatífica. Portanto, caríssimos irmãos, percebemos a alegria da igreja na liturgia desta festa, porque Deus, além de nos revelar todo o conteúdo, nos dá o conhecimento do mistério da Santíssima Trindade, ainda não se contentou com isso. Ainda não se contentou em nos revelar o mistério, o conhecimento. Ele que nos dá participar desse mistério. Por isso que, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nosso Senhor deu a ordem aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, e aqueles que creem sejam batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sejam batizados em nome da Santíssima Trindade. E assim aconteceu, e assim acontece. E por isso que estamos aqui. Um dia o sacerdote derramou água sobre nossa cabeça e invocou o nome da Trindade. Eu te batizo, dizendo o nosso nome de batismo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E naquele momento recebemos uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Dos pais, recebemos uma vida natural, pela procriação. De Deus, pelo sacramento do batismo, recebemos o nascimento, ou o renascimento, para uma vida nova, para uma outra vida, que é a vida da graça, a vida espiritual.
E esta vida espiritual é o quê? É a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. A inabitação da Santíssima Trindade. Por que usamos esse termo da teologia, inabitação? Inabitação porque Deus habita o céu, Deus habita a eternidade, a Santíssima Trindade habita na eternidade. E no dia do nosso batismo, a Santíssima Trindade passou a habitar na nossa alma, da mesma forma que ela habita no céu. Por isso, então, a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Porque, por natureza, pela natureza humana, na ordem da criação, é impossível a Santíssima Trindade habitar na nossa alma, pela ordem natural. Não há como participarmos da vida divina na ordem natural, por quê? Porque a natureza divina é uma natureza totalmente diferente da nossa, é totalmente outro. Ele é eterno, ele é incriado. Não, nós somos materiais, somos criados. De modo então que, pela ordem da graça, aí sim, pela ordem da graça, pela ordem sobrenatural, no dia do nosso batismo, recebemos a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. E a Santíssima Trindade está presente na nossa alma em graça, que foi o que realizou o batismo, da mesma maneira que está presente no céu, mas pela ordem sobrenatural. De modo que a Santíssima Trindade não somente nos deu acesso ao conhecimento deste mistério, pela revelação do conteúdo da fé, através da igreja, ainda não se contente com isso, nos deu ainda participar da vida da Trindade, uma vez que Ele veio participar da nossa vida, inabitando em nós pela ordem sobrenatural, no dia do nosso batismo. Então, Ele participando da nossa vida, nos deu a graça de participar da vida dele, nos deu a graça de participar da própria intimidade da Santíssima Trindade, pela inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Esta é a grande alegria da igreja nessa festa da Santíssima Trindade. É a grande alegria da igreja, que transparece de modo que a igreja canta as misericórdias de Deus, né? Na liturgia da missa de hoje e na liturgia do ofício. Por quê? Porque é algo que nós nem sequer merecemos. É algo que não temos mérito nenhum para isso. É pura bondade e misericórdia de Deus. A Santíssima Trindade que habita no céu, pela ordem sobrenatural, pela ordem da graça, inabitar na nossa alma. Porque a nossa alma não é o lugar próprio da Santíssima Trindade. Por isso, a inabitação, né? Ela está presente de uma maneira, né? Através da inabitação. Ela está presente como está no céu. Mas nossa alma não é o lugar próprio da presença da Trindade. Deus que tornou próprio pela ordem sobrenatural. Não temos nem mérito para isso, né? Não temos nem mérito para isso. Pelo contrário, apesar dos nossos pecados, nossas misérias, apesar das nossas culpas, a Santíssima Trindade não se contentou em se nos revelar. Ainda quis participar da nossa vida e ainda quis que participássemos da vida dela. De modo, então, assim, a essa participação aqui na terra, ou seja, participação, né? É uma participação, não temos como estar unido à Trindade, não ser pela ordem sobrenatural e por participação, né? Mas essa participação é a vivência nossa na vida da Trindade. De modo que a inabitação da Santíssima Trindade da nossa alma é a nossa vida espiritual, é a nossa vida sobrenatural. De modo que um dia no céu, essa vida então irá como que desabrochar para a eternidade. Então não haverá mais nenhuma limitação nesta comunhão com a Trindade. Nós seremos totalmente da Trindade e a Trindade será totalmente nossa.
Nós seremos eternamente da Trindade e a Trindade será eternamente nós. A igreja chama de irmanação, uma união tão íntima, tão profunda, uma comunhão tão profundíssima, que falta até as palavras, os termos são até limitados para explicar as coisas do céu, as coisas de Deus. Faltam os termos, por mais preciso que seja, os termos teóricos ainda são muito limitados para explicar o significado desta comunhão, dessa irmanação nossa com a Santíssima Trindade do céu. Então, essa participação deste mundo, no seio da Santíssima Trindade, se dá de uma maneira ainda parcial. Ainda não é plena, é parcial. Mas o céu será plena. O céu será plena, eterna. Este é o nosso prêmio eterno, esta é a nossa glória, esta é a nossa coroa. Participar eternamente da própria vida da Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, e nós participamos deste amor, que se derrama entre as pessoas da Santíssima Trindade. Por isso que Deus, nosso Senhor, nos mandou amá-lo, nos deu os mandamentos. Nos mandou. Por quê? Para amá-lo em correspondência, visto que Ele nos amou primeiro. E não só nos mandou amá-lo em correspondência ao seu amor, nos deu o amor para amá-lo, pela vida da graça, pela presença do amor da Santíssima Trindade na nossa alma. Ainda nos deu a caridade, o amor divino, para amá-lo desta maneira, participando intimamente da intimidade da vida divina, da intimidade da Santíssima Trindade. Então é algo assim de uma profundidade, de uma alegria interior, de uma profusão da presença de Deus. Então é algo tão grandioso que faz a igreja se exultar. Esta alegria é a alegria dos mártires, é a alegria dos apóstolos, é a alegria dos santos, é a alegria dos místicos, vários místicos, como Elizabeth da Trindade, por exemplo, que relata os efeitos da Santíssima Trindade na alma, a sua experiência mística com a Santíssima Trindade, a sua intimidade com cada pessoa da Santíssima Trindade, intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a intimidade com cada pessoa, o trato interior espiritual, o trato de comunhão com cada pessoa da Trindade. Então, a inabitação da Santíssima Trindade tem os seus efeitos para a nossa santificação e para a nossa salvação. É algo que realmente é o grande vigor da nossa vida interior, é a grande força da nossa vida espiritual, a presença do próprio Deus em toda essa intimidade da nossa alma. Por isso, manter a vida em graça, manter a alma em estado de graça, não expulsar a Santíssima Trindade da nossa alma. Por isso, manter-se longe do pecado mortal, combater o pecado venial, para manter-se na comunhão com a Santíssima Trindade, de forma que então a morte se torna uma passagem para a posse plena da Santíssima Trindade no céu. De forma então, caríssimos irmãos, que concluímos de tudo isso, de que um ato de piedade muito simples, que aprendemos no catecismo, e qualquer bom devocionário católico tem, o ato do sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade, é uma oraçãozinha tão simples, tão breve, mas de uma profundidade e de um significado tão grande, que nós não podemos negligenciar o sinal da cruz. Então, não podemos economizar o sinal da cruz. De modo que a igreja, tudo começa e tudo termina com o sinal da cruz. Os próprios sacramentos, sacramentais, as liturgias, as paraliturgias, na missa, no ofício, os sacramentais, tudo começa com o sinal da cruz
e conclui-se com o sinal da cruz. A própria vida de um católico começa com o sinal da cruz ao nascer, o sacramento do batismo, e conclui-se a vida do católico com o sinal da cruz ao receber os últimos sacramentos, com o viático, a última comunhão, e também com a extrema unção. A vida do católico começa e termina no sinal da cruz. Portanto, nós também, na nossa vida diária, não podemos começar e terminar nada sem o sinal da cruz. A Santa Missa inicia e começa e termina com o sinal da cruz, e durante toda a missa existem várias vezes que se faz o sinal da cruz. O padre traça o sinal da cruz, o padre faz o sinal da cruz. E os fiéis da Santa Missa, na liturgia, devem ficar muito à vontade para fazer o sinal da cruz. Não somente nos momentos previstos, mas também durante a missa. Fique muito à vontade. Um pensamento em Nossa Senhora durante a missa, faça o sinal da cruz. Um pensamento em Nosso Senhor, um olhar para o altar, para o sacrário, um olhar para o Sagrado Coração de Jesus, para São José, bater o olhar ali, faça o sinal da cruz. Também, um pensamento ligado a uma tentação, um mau pensamento, um mau desejo, um mau sentimento, contra a fé ou contra alguém, nesse momento, faça o sinal da cruz. Não economize em sinal da cruz. Não economize. Façam com muito amor, com muita piedade, com toda a adoração. Façam o sinal da cruz. Na liturgia nunca é errado fazer o sinal da cruz, mesmo em fora de momentos previstos. Fiquem muito à vontade os fiéis em relação a isso. Não só na liturgia, na capela, na igreja, mas fora também. Ao levantar de manhã, sinal da cruz. Antes de deitar, faça o sinal da cruz. Ao sair de casa, sinal da cruz. Ao voltar para casa, faça o sinal da cruz. Está dirigindo, faça o sinal da cruz. Entrou no carro e antes de iniciar e ligar o carro, faça o sinal da cruz. Colocou o carro na garagem, parou o carro, então desligou o carro, faça o sinal da cruz. Não economize sinal da cruz. Antes de comer, a oração antes da refeição, após a refeição, sinal da cruz. Não só em casa, no restaurante também, está lá no restaurante, está numa lanchonete, na feira, comendo pastel, faça o sinal da cruz. Antes e depois, faça o sinal da cruz. Passou diante de um hospital católico, de um colégio católico, de uma igreja, de uma capela católica, diante de um colégio católico, faça o sinal da cruz. Faça. É o sinal do cristão, do católico. É o sinal da nossa salvação. Nós não podemos nos envergonhar de fazer o sinal da cruz diante dos protestantes, incrédulos, inimigos da igreja, diante de judeus, muçulmanos, seja quem for. Não economizemos o sinal da cruz. E é uma oração muito simples, muito piedosa, muito breve, e uma oração profundíssima, porque nós invocamos a própria Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não, Deus não tem 3 nomes. Deus só tem um nome, porque Ele só tem uma natureza. Não tem 3 nomes, tem um só. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O E, a conjunção, ela se destaca teologicamente ali na oração do sinal da cruz, justamente para distinguir as pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. De modo a conjunção distingue as pessoas. Isso aqui, esta conjunção está presente, essas conjunções estão presentes com intenção teológica, não é a esmo. É para distinguir as pessoas e refutar as heresias. Então façamos. Por que fazemos o sinal da cruz dessa maneira? Para que Deus esteja presente na minha inteligência, Deus esteja presente no meu coração, na minha vontade, ou seja, nos sentidos internos, no sentido vertical, e também no sentido horizontal. Não só dentro de mim nos sentidos internos, mas também nos sentidos externos. Então também fazemos assim, em nome do Pai,
e do Filho e nos honra, e do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas fazem o sinal da cruz e percebemos que beijam o dedo. O jogador de futebol, quando entra no campo, põe a mão no campo, faz o sinal da cruz e beija o dedo dizendo amém. Por que beija o dedo? É que isso ficou no imaginário das pessoas. O católico sempre anda com o rosário nas mãos. Então as pessoas diariamente iam para a igreja, para a paróquia, fazer a reza às 18 horas. Cantava, tocava lá a Ave Maria, o toque do sino, chamando os fiéis para a reza, 18 horas. Então os fiéis já iam com o terço na mão. Já entravam na igreja, já colocando o véu e fazendo o sinal da cruz com o terço na mão, segurando o crucifixo. Então elas faziam o sinal da cruz e beijavam o crucifixo dizendo amém. Então ficou no imaginário. Então muita gente faz o sinal da cruz e beija o dedo, mas está faltando ali o rosário. Está faltando o crucifixo do rosário para beijar dizendo amém. Então, quando nós não temos nenhum terço na mão, então temos que prestar atenção para não ficar aí beijando o dedo à toa. Não tem sentido. Mas é importante, quando for fazer o sinal da cruz também, ter um crucifixo no bolso, mesmo que seja pequeno, uma medalha de Nossa Senhora também pode ser, ou mesmo rosário. Temos que andar com o rosário na mão. Não tem problema nenhum. Andar na rua com o rosário na mão. Estou indo para o trabalho, ande com o rosário na mão. Não há problema nenhum. E ao avistar uma igreja, uma capela, qualquer coisa, lembrar-se de Nossa Senhora, lembrar-se de São José, lembrar-se de Deus, tem um pensamento insistente, faça o sinal da cruz. Uma tentação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beijando o crucifixo. Ou beijando próprias contas do rosário, não tem problema nenhum. Então esse é um ato de piedade católica, que nós devemos cultivar, nós devemos trazer conosco, de modo então os pais a traçarem o sinal da cruz sobre a criança, na testa da criança, quando a criança pede a bênção. É bom os pais e padrinhos fazerem isso. Quando iniciou-se esse gesto? No dia do batismo, em que se traça o sinal da cruz na testa da criança. Então façam isso. Façam isso nas crianças. Ensinem as crianças a fazerem o sinal da cruz. E é muito importante um ensinamento que vem de uma história de um padre que eu conheci, padre Aristides Rocco, que era um padre salesiano das antigas, que contava sempre na festa da Santíssima Trindade essa historinha, lá na minha paróquia. Um padre colaborador celebrava 18 horas, na missa das 18, e contava essa historinha de que ele estava na porta da igreja e uma vez estava passando duas senhoras conversando. Aquelas senhoras antigas que tinham aquela piedade católica, de criança, de passar na igreja e fazer o sinal da cruz ao passar em frente à igreja. Ele estava ali na porta da igreja sentado, o padre, e observou que elas estavam conversando, falando mal de alguém. E estavam usando palavras assim, até de baixo calão. Então elas, passando em frente à igreja, olharam, falando lá mal da pessoa, usando palavras inadequadas, e fez o sinal da cruz, ao mesmo tempo que estava falando aquelas coisas inapropriadas. Então o padre dava sempre esse exemplo para nos ensinar, e serve para nós também. Fazendo o sinal da cruz, devemos interromper aqueles pensamentos que nós temos naquele momento. Interromper a conversa, dar uma pausa na conversa para fazer o sinal da cruz. Interromper a atividade. Estou lá trabalhando, fazendo comida, ou dirigindo. Interrompa um instante e faça o sinal da cruz para rezar o ângelus, meio-dia, por exemplo. Ou se eu tenho que fazer o sinal da cruz simplesmente, só passando por algum lugar, ou parar em algum lugar, interrompa o que está fazendo. Guarde o celular para fazer o sinal da cruz. Isso é muito importante. Interromper as coisas temporais por causa das coisas eternas. Interromper as coisas, as urgências deste mundo por algo que é mais urgente e importante, que é Deus. E ali fazer com calma, sem pressa, o sinal da cruz, com toda a piedade, com todo o amor. Invocando a Santíssima Trindade, consciente do que está fazendo. De forma que esta doutrina da Santíssima Trindade, que está no catecismo, deve naquele momento estar presente.
A adoração à Santíssima Trindade, a reverência, né, deve estar ali presente, né, invocando a sua proteção, a sua presença. Né. O sinal da cruz afugenta o demônio. Os fiéis podem perceber que no exorcismo de Leão XIII, o exorcismo de São Miguel, composto pelo Papa Leão XIII, diversos momentos ali tem o sinal da cruz que o sacerdote traça e que os fiéis fazem o sinal da cruz. Né? Os fiéis que rezarem em casa, o exorcismo, por exemplo, aí onde tem aquela cruzinha que o padre tem que traçar, naquele momento os fiéis, mesmo rezando em casa, podem rezar o exorcismo. Depois asperge a casa. Ao rezar o exorcismo ali, naquele que tem a cruzinha, faça o sinal da cruz. São diversos sinais das cruzes ali que devemos fazer. Né? Por quê? Porque o sinal da cruz afugenta o demônio. A cruz é o sinal da nossa salvação. Por isso que hoje lá, no apostolado de Osasco, escolhi a festa da Santíssima Trindade para fazer a entronização do crucifixo na fachada do apostolado. E tem que fazer aqui também. Colocar o crucifixo aqui em cima, mostrando que aqui é um lugar católico. Não podemos esconder o crucifixo, ostentar o crucifixo. Né? Se não pode fazer até agora, tem agora em setembro a festa da exaltação da Santa Cruz, que é uma boa festa para fazer isso, e fazer aí a inauguração do crucifixo, né? Fazer, o padre vem, abençoa, faz a intronização. Para quê? Para que as pessoas que passarem, mesmo que seja lá na rua, vendo o crucifixo, elas façam o sinal da cruz. Lá no meu apostolado, lá de Osasco, mesmo sem crucifixo, só de as pessoas saberem que ali tem missa, que ali tem um crucifixo lá dentro da capela, que elas vêm pela janela, porque a janela é grande, que sabem que ali tem um sacrário, a luzinha vermelha do sacrário, só por isso, muitas pessoas passam ali, eu observo, e fazem o sinal da cruz. E hoje, como na missa, depois da missa das 10, nós introduzimos o crucifixo na frente, na fachada do apostolado, com certeza, muitas pessoas que passam ali de carro, mesmo a pé, agora farão com mais frequência o sinal da cruz. E coloquei também uma capelinha de Nossa Senhora embaixo, assim, no lugar ali. Ficou muito bom, ficou muito bonito. Para que os fiéis, quando passarem ali, pessoas comuns, que passarem ali, se lembrem de Deus e façam o sinal da cruz, adorem a Santíssima Trindade, adorem a Cristo Rei, de modo então que nós não podemos esconder o crucifixo, nós não podemos esconder o sinal da cruz. Algum movimento, pensamento de respeito humano, faça o sinal da cruz, na frente de quem for, no lugar que estiver, faça o sinal da cruz. Com certeza alguém nos vendo fazer o sinal da cruz, como aconteceu com meu pai, por exemplo. Uma vez naquela padaria Santa Teresa, uma padaria famosa, muito antiga, do centro de São Paulo, na Praça João Mendes. Eu era pequeno, acho que eu tinha uns 9 anos. Estava com meu pai na padaria, nós pedimos o lanche, e ele fez o sinal da cruz, como costume católico, eu fiz também com ele. E um senhor do outro lado, assim, daquela bancada da padaria, devia ser um advogado, um senhor idoso já, com terno e gravata e uma pilha de pastas. Ele apontou para o meu pai e falou assim: olha, ele é litúrgico. Falou assim para o meu pai. Ele usou um termo bem específico, né? Ele é litúrgico. Ele aprendeu isso da liturgia católica. Né? Olha, ele é litúrgico. Quer dizer, aquele homem, não sei se é católico ou não sei se teve formação católica, deve ter, com certeza teve na infância, né? Mas um sinal da cruz feito com toda a simplicidade, humildade, com espírito de fé, pode converter uma alma. É um grande apostolado o sinal da cruz. Né? Um sinal da cruz feito com piedade por um católico pode fazer com que uma pessoa no seu último dia, momento derradeiro, na hora da morte, se converta e se salve. Aquele sinal da cruz que eu fiz com piedade e com amor pode salvar alguém. O sinal da cruz, ele é poderosíssimo. Ele afasta o demônio e atrai as almas para Deus. Ao sinal da cruz, ele expõe, ele exalta o verdadeiro Deus, que é trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe. Ela é o receptáculo perfeito da Santíssima Trindade. Da mesma forma que a Santíssima Trindade está presente na vida da Igreja, esteve presente em primeiro lugar em Nossa Senhora,
onde o Pai, em seus desígnios eternos, escolheu aquela mulher, a bendita entre as mulheres, e gerou ali, pegação do Espírito Santo, o seu Filho segundo a carne. Então Nossa Senhora, repleta da Santíssima Trindade, após a sua gloriosa assunção aos céus, na visão beatífica, contempla a Santíssima Trindade com aqueles olhos puríssimos. Com que penetração, com que profundidade Nossa Senhora contempla a Santíssima Trindade. Com certeza nenhum santo, nenhum mártir, nem os apóstolos, talvez nem os anjos, contemplem a Santíssima Trindade com a penetração e com a profundidade com que Nossa Senhora contempla a visão beatífica, contempla a Santíssima Trindade. Então peçamos a ela que nos dê aquela docilidade de consciência, a no dia a dia adorarmos a Santíssima Trindade, crescendo no trato com cada pessoa, né, da Santíssima Trindade, no trato com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho e do Espírito Santo. Né? Tenhamos essa devoção específica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como está no devocionário católico tradicional, as orações ao Pai, as orações ao Filho e orações específicas ao Espírito Santo. Né? Pensamos na Senhora que ela nos dê essa docilidade, que ela nos dê esse amor, essa adoração contínua à Santíssima Trindade pela oração e pelo gesto do sinal da cruz. Né? Pensamos então na Senhora que nos dê essas graças, que cada sinal da cruz feito com piedade nos faça aprofundar a intimidade com o mistério trinitário, né? E que um dia nos dê, Nossa Senhora, a graça de contemplarmos como ela a visão beatífica, a Santíssima Trindade eternamente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.